Fala pessoal, chegamos na nossa última aula, da parte teórica de estatística. Seguinte, falta falar só sobre a representação gráfica, que a gente vai comentar sobre os tipos de gráfico, a importância, E todo concurso tem pelo menos uma questãozinha ali que envolve interpretação de gráfico. Então a gente precisa identificar do que é aquele gráfico, quais são as informações ali trazidas por ele, porque assim, tudo que a gente viu até agora, montamos a tabela, vimos lá as variáveis, quantitativa, qualitativa. Aquilo tudo eu consigo transportar para um gráfico. E isso é muito comum, em jornais, em revistas e tudo mais. Então, a gente deixa de ter aquela parte toda escrita, bonitinha ali, e começa a representar aquilo por gráfico. A gente lê gráfico. Basicamente, a gente está lendo um gráfico. Então, assim, vamos matar esse último assunto aí. Os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Diariamente é possível encontrar representações gráficas nos mais variados veículos de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, associados a assuntos diversos do nosso dia a dia. Como resultado de pesquisas de opinião, saúde e desenvolvimento humano, economia, esporte, cidadania, etc. A importância do gráfico está ligada, sobretudo, à facilidade e rapidez na absorção e interpretação das informações por parte do leitor, e também inúmeras possibilidades de ilustração, resumo, dados apresentados. Estudaremos nesse capítulo, nessa aula, 4 tipos de representação. Na verdade, nós vamos estudar 3, que é o que o edital aborda. É o gráfico de setores, que é mais conhecido como pizza, O gráfico de barras, eu vou ter 2 tipos de gráfico de barras, vai estar na vertical ou na horizontal. E o gráfico de linhas, que é o gráfico poligonal. Em relação aos tipos de gráficos citados, trabalhamos no item 4, beleza. Sua construção, leitura e interpretação. Então, nosso foco aqui, leitura e interpretação de gráfico, certo? Vamos lá. A gente inicia com o gráfico de setores, que é o famoso gráfico de pizza, Aqui a gente traz um exemplo, O gráfico seguinte informa a distribuição da população brasileira que vive no campo, zona rural, e nas cidades, zona urbana. Então, na rural eu tenho 16%, na urbana eu tenho 84%. Então, o que eu tenho que ter em mente no gráfico de setores? Se esse gráfico é um círculo, significa que esse gráfico ele vai ter um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Então, assim, essas frações aqui de círculo, eu preciso imaginar que são ângulos, Então, eu preciso representar 16% em ângulo. E como que eu faço isso? Eu sei que 100% desse gráfico, se eu pegar 100% desse gráfico, equivale a 360 graus. E 16%? 16% equivale a um x, por exemplo. Então, é bem basicão, é uma regrinha de 3, multiplico cruzado, Faço as minhas contas com clareza e eu chego como resposta 57,36 graus. Então, assim, aliás, 57 graus e 36 minutos, Mas nesse caso, a banca não vai cobrar muito essa parte de minutos e segundos, não. De qualquer forma, o que eu preciso saber? Que o gráfico de pizza está relacionado com porcentagem e relacionado com ângulo. Então, não basta eu criar um gráfico assim, aí eu pego um pedaço aqui, parto ao meio esse pedaço, se eu parto ao meio seria 50%. Não adianta eu colocar, sei lá, 70%, sendo que visualmente a gente percebe que é 50%. Claro que assim, a gente não consegue criar nada perfeito, mas a gente tenta chegar o mais próximo disso. A gente mantém essa proporção da porcentagem com o ângulo. Beleza? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente. Então, para eu descobrir os 84%, basta eu pegar o 360 e subtrair dos 57. E pronto. Eu vou achar que os 84% equivale a aproximadamente 302 graus. Beleza? Então, assim, isso é o gráfico de setores. O gráfico de setores eu
trabalho com porcentagem. Claro que toda regra tem exceção, mas aqui a gente está trabalhando com porcentagem. E se é um gráfico de pizza, né, um gráfico circular, eu estou trabalhando com ângulo, então eu preciso saber transitar, né, entre ângulo e porcentagem. Porcentagem em ângulo. Eu preciso saber ir e preciso saber voltar. Eu preciso saber transformar porcentagem em ângulo e ângulo em porcentagem. E assim por diante. Beleza? Então esse é o primeiro tipo de gráfico. É mais comum usado para representar porcentagem, que é o gráfico de pizza ou gráfico de setores. Certo? Beleza. Com isso, a gente chega em gráfico de barras. Deixa eu botar a régua aqui. O gráfico de barras relaciona... aqui vamos trazer um exemplo, né? O gráfico abaixo relaciona os países onde há maior número de telefones fixos celulares somados. A quantidade corresponde a cada um. Então, assim, na China, eu tenho 421 em milhões. Ó, isso é importante. O gráfico ele sempre vai trazer uma legenda, né? A gente precisa saber legendar isso. E repara o seguinte, que esse gráfico ele tá na horizontal. Deixa eu escrever isso. Ele está na horizontal. E como a gente viu, a gente tem dois tipos de gráfico de barras, ou na horizontal ou na vertical. Mas a interpretação é a mesma. Eu posso simplesmente... deixa eu tentar aqui, vamos girar isso aqui. Ó, posso simplesmente girar. Ó. Pronto, agora eu já tenho o gráfico no eixo vertical. Tá vendo? É bem tranquilo mesmo. Deixa eu voltar aqui para a posição que estava. Beleza. Ó, o gráfico abaixo relaciona os países onde há maior número de telefones. Então, assim, na China é o que há mais. Estados Unidos, segundo. Japão, terceiro. Tá vendo que ele mantém uma certa proporção. Eu não boto aqui 421 milhões e crio os Estados Unidos bem aqui próximo de 420 milhões, sendo que a diferença é muito grande. Da mesma forma do Japão para os Estados Unidos, ó. Tá vendo que 153 é mais ou menos a metade de 330, no caso? É um pouco menor que a metade, né? Então, assim, repare que esse gráfico está mais ou menos na metade dos Estados Unidos. Então, assim, eu preciso manter essa proporção aí no meu desenho. É bem importante. Claro que longe de ficar perfeito, mas eu preciso seguir um padrãozinho, né? É igual, por exemplo, lá na matemática a gente tem a reta numérica, né? Então, assim, eu sei que aqui é o zero. Se eu pego uma distância de 0 a 1 desse tamanho, pô, não adianta eu colocar o 2 aqui. Eu preciso manter pelo menos um padrãozinho. O 2 vai estar mais ou menos aqui, depois vai estar mais ou menos aqui. Eu preciso manter essa distância, tá vendo? E o mesmo acontece com o gráfico. Eu não posso simplesmente colocar que esse gráfico aqui representa 250 e esse gráfico aqui maior representa 300. Aliás, vamos pegar um número menor, representa 200. Então, assim, não faz sentido. Eu preciso manter uma certa proporção. Se esse mantém 250, eu pego um valor pouco menor aqui e represento 200. Certo? Eu preciso ter isso em mente. E ler bem o gráfico, bem atento. Ó. Em milhões, ou seja, isso aqui é 421 milhões. 330 milhões, 153 milhões, 112 milhões e assim sucessivamente. O Brasil está com 73 milhões aqui, tá bem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, o Brasil é o sétimo, tá vendo? A legenda não me forneceu isso. Eu tô criando aqui, ó. Tô lendo a partir do gráfico. Ó. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto, aqui é o sexto, tá vendo? Essas informações a gente precisa retirar a partir de interpretação, tá vendo? Não tá aqui escrito isso no gráfico de barras, mas eu tô criando, né? Claro que de uma maneira lógica, assim, sem inventar nada da minha cabeça. Mas assim, então basicamente é isso. Gráfico de barras, eu tenho dois tipos, horizontal e vertical. O gráfico de barras, ele também serve para representar quando a gente criou aquelas tabelas com classes, né? De 5 a 10, de 5 a 10, de 10 a 20,
de 20 a 30, não sei o que, aquilo lá a gente consegue representar por gráfico de barras também. A gente vai ver que tem muita questão envolvendo isso. Mas vamos seguindo. Aqui ele traz algumas informações, né? Ao lado de cada nome de país há uma barra cujo comprimento é proporcional, igual eu disse. Esse gráfico ele está sendo proporcional. Eu preciso seguir essa linha, mesmo que eu crie sem régua, sem compasso, sem par de esquadro e tudo mais, mas eu preciso seguir uma certa proporção. Claro que lá na prova você vai ter só o papel e a caneta, então assim, vai sair torto, mas que saia proporcional, beleza? Esse tipo de gráfico recebe o nome de gráfico de barras horizontais. Para construí-lo, basta estabelecer uma escala conveniente, tá vendo? Ou seja, fica a critério de vocês. Para definir o tamanho da barra, será usado para representar a frequência cada ocorrência da variável em estudo. Então, beleza. Com isso, a gente encerra a parte de gráfico de barras. E, por fim, a gente tem um gráfico de linhas, também conhecido como gráfico poligonal. Gente, polígono, né, lá da geometria plana. Quando a gente tem sei lá, um hexágono, um pentágono e assim sucessivamente. Essas linhas assim, ó, vai sempre dobrando, ó, vértice, 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 vértice. Isso representa polígono, né? Que é o que mais ou menos acontece aqui, ó. Bate aqui, depois vem aqui, depois vem aqui, depois vem aqui, aqui, aqui. Isso tudo parece com polígono, né? Por isso que vem gráfico poligonal. Mas é mais comum dizer gráfico de linhas mesmo. O gráfico seguinte mostra a evolução da taxa de desemprego no Brasil, no período de 1889 a 2002. Deixa eu colocar a régua aqui. A cada ano está associada certa taxa de desemprego. Desse modo, ficam determinados diversos pontos no gráfico, unidos por segmentos de reta. Obtemos o gráfico de linhas ou o gráfico de curva poligonal. É importante lembrar que esse tipo de gráfico define a função entre as variáveis taxa e ano. Ou seja, aqui eu percebo ó, que só está tratando de ano. E aqui é uma taxa. Ó. E essa taxa ela é em porcentagem. Então, assim, 1989 por volta de 3%, 1990 por volta de 4%, 1991 por volta de 5%, 1992 por volta de 6%, aqui decresce, cresce de novo, cresce mais um pouco, mantém, decresce, decresce. Então, assim, sempre que oscila muito, cresce, decresce, cresce, decresce, a gente utiliza o gráfico de linhas, que é bem interessante para interpretar, bem interessante para representar aquele dado que a gente obteve lá naquela determinada pesquisa, por exemplo. Então, assim, vamos ver as informações aqui. Ó. A leitura do gráfico nos permite concluir que a taxa de desemprego aumentou de 1889 a 1992. Então, assim, ó, de 1889 até 1992 só foi aumentando. Ó. Aumentou, aumentou, aumentou. Bateu 1992, opa, começou a cair. De 1992 até 1995, ó, a taxa deu uma caída. Vamos ver se ele traz essa informação. A partir daí, teve uma ligeira queda de 1992 a 1995. A partir daí cresceu até 1998. De 1998 a 1999 manteve praticamente constante. Então, assim, isso tudo foram pesquisas, né, que eu montei a tabela, relacionei a porcentagem e tudo mais, para depois jogar no gráfico. Então, assim, por isso que eu criei essa playlist dessa forma. Porque antes da gente jogar no gráfico, a gente precisa quantificar, a gente precisa criar porcentagem, frequência relativa, frequência absoluta, para depois eu montar esse gráfico. E eu preciso saber também que tipo de gráfico eu vou usar. Claro que tem informações que qualquer gráfico você consegue representar. Mas são o que é mais comum. Pô, se eu estou trabalhando com porcentagem, é interessante trabalhar com gráfico de pizza. Nesse caso aqui, como eu estou crescendo e decrescendo muito, é interessante trabalhar com gráfico de linhas.
e assim por diante. Então, assim, resumindo, a gente tem 3 tipos de gráfico. 3 tipos. O primeiro é o de pizza, que é comum trabalhar com porcentagem. O segundo, que é o mais geral, que é o de barras, que é o que mais cai na prova. O de barras ele pode ser horizontal e pode ser também na vertical. Esse aqui é comum para trabalhar com classes, né? Comum para trabalhar com classes, mas ele é o mais genérico, assim, dá para trabalhar bastante com ele, qualquer informação. E por fim o de linhas. Sempre que eu tiver crescimento e decrescimento, oscilando, né, muito rápido, a gente trabalha com um gráfico de linhas. Então, assim, fique atento à legenda, é importante. Saber identificar o que é o que, tá vendo? Ó, evolução do desemprego no Brasil em porcentagem. Então, esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 representa em porcentagem. É 2%, é 5%, é 8%, é 6%. E o ano, ó, o ano está crescendo na horizontal e a porcentagem na vertical. Repara o seguinte, eu não coloquei 1990 aqui e o 1989 aqui. 1989 aqui. Por quê? Porque eu preciso manter um padrão. Esse padrão, ele cresce da esquerda para a direita e ele cresce de baixo para cima. Então, assim, esse tipo de padrão é genérico, né? Vai ser para mim, vai ser para esse exercício, vai ser para você, vai ser na prova, vai ser em qualquer lugar que você veja. Então, esse tipo de informação é importante. E com isso, a gente mata toda a parte teórica de estatística. Pronto, agora a gente pode começar a realizar as provas, né? Claro que toda aula eu trago questão de prova, questão que caiu lá na prova de vocês e tudo mais. Porém, agora a gente vai focar nisso. A gente vai consolidar nosso assunto com a resolução das provas anteriores. Então, assim, a parte teórica está aqui. Agora a gente finaliza realizando todas as provas anteriores. E assim, de qualquer forma, eu também estou deixando uma lista de exercício aqui para o pessoal, né, do nosso curso. Aqui já é no privado. Quem tiver interesse pode mandar mensagem para o WhatsApp aí abaixo, né, no YouTube. Então, assim, conto com vocês para fazer esses exercícios, né, para consolidar essa aula, especialmente a 2.5. Para aí sim, a partir de semana que vem, a gente começar a matar todas as provas anteriores, uma por uma. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.